Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Versículo de número 24, amém? Capítulo 1 diz: Agora me alegro dos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Amém? Eu quero ler principalmente o versículo de número 24 e o versículo de número 28 e 29. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera eficazmente em mim. Irmãos, olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala. Eu queria muito que você ficasse assim como está, até o fim, atento ao que o Espírito Santo tem a nos falar nesta noite. Porque eu entendo que esta palavra que ainda está no meu coração, que será compartilhada com o coração dos irmãos, é uma provocação à reflexão. E se nós, para além da reflexão, nós nos dispormos a buscarmos o que esta provocação propõe para nós, nós teremos uma vida em Cristo melhor, mais cheia de gozo, de alegria. Nós teremos uma vida mais frutífera, abundante. As palavras do apóstolo Paulo me chamam a atenção porque ele fala de alegria no sofrimento. Alegria no sofrimento. Como se alegrar no sofrimento? É lógico que nós precisamos entender de que sofrimento ele está falando. Ele está falando dos sofrimentos resultantes da vida dele em serviço a Deus. Os sofrimentos que advêm como consequência, como efeitos, que podemos chamar efeitos colaterais do envolvimento com a entrega, com a participação, comprometimento com a obra de Deus. E aí,
Nós não podemos dizer que Paulo estava fora de si ao declarar que ele se alegrava nos sofrimentos. Não, Paulo não estava fora de si. Paulo também não era um masoquista, sadomasoquista, que sente prazer na dor. Até porque sadomasoquista tem a ver com prazer na dor, com relação promíscua sexual. Aqui ele está falando do prazer, da alegria, do gozo na alma que ele sentia pelos sofrimentos, na participação com os sofrimentos de Cristo. Ele fala algo muito interessante quando ele diz que ele completava no corpo dele as aflições que restavam de Cristo. Olha que interessante. Existem aflições que estão pós-cruz, pois as aflições de Cristo diz respeito ao seu ministério terreno, diz respeito às dores da cruz, mas diz respeito à dor que Cristo também sente ao ver a humanidade perdida e se perdendo. Mas aqui fica mais claro que ele fala que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo. Ele está dizendo que Cristo confia a alguns a honra de compartilhar com ele das aflições que se sente para gerar uma igreja, ou para edificar a igreja, ou para purificar a igreja. Cristo está nos céus, mas aqui representado pelo seu Espírito que se move no servo, no santo, no salvo, e alguns ele escolhe para que tenham essa alegria, essa honra de sofrer por Cristo e com Cristo, para gerar discípulos, para formar discípulos, para edificar a igreja, para santificar o corpo. Isso gera aflições, porque existem ataques externos e internos, existem ações malignas que usam pessoas de fora da igreja e pessoas de dentro da igreja. Existem embates espirituais, existem decepções, frustrações, e isso tudo gera aflição, sofrimento. Mas ao mesmo tempo que gera aflição e sofrimento, ao saber que se passa, que se sofre, por se identificar com Cristo e carregar de alguma forma a dor de Cristo, compartilhar com Cristo as suas aflições, isso gera o gozo, porque isso aponta para uma identificação com o próprio Senhor da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, ele fala um pouco das aflições, do sofrimento que ele passou por ser esse servo, por ser este homem que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para anunciar Cristo, apresentar Cristo. Eu queria ler com vocês, porque apesar de ser um relato de dor, mas tomando o texto de Colossenses capítulo 1, nós podemos entender que na dor, o homem de Deus encontra alegria. Pelo fato de saber por quem e pelo que
está sofrendo. 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4, ele diz: antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições. Olha que interessante, mensagem que é difícil de ser ouvida. Como ministros de Deus, nós nos recomendamos em tudo, na paciência, nas aflições. Olhem para mim. Não, Paulo dizendo, olhem para mim. Olhem para mim. Vejam meu exemplo. Estejam dispostos a passar pelo que eu passo, a ser como eu sou, na paciência, mas também nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Tumulto, ele está falando do reboliço que ele provocou em algumas cidades, e a cidade inteira entrou em tumulto atrás de apanhá-lo para levar em julgamento, apedrejá-lo. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A reflexão que eu queria levar à igreja nesta noite era baseada justamente nesse, eu não sei nem denominar este lugar ou esse nível de conhecimento, de intimidade, de amor, que existe, é fato, ele existe, que torna o servo, o adorador, o filho, tão envolvido, tão comprometido, que ele está disposto a perder para ganhar Cristo. Está disposto a sofrer o que tiver de sofrer. Está disposto a renunciar o que tiver de renunciar. E veja que aqui ele não fala apenas de jejuns e orações, como habitualmente nós fazemos quando queremos ser por Deus usado. Ele está falando de angústias, de aflições. Ele está falando de dores na alma, mas ele também fala de dores no corpo. Mas que lugar é esse? Que nível de conhecimento é esse? Que nível de envolvimento, de intimidade com Deus é esse? Que transforma o ser, que muda a forma de pensar, de sentir, a disposição do coração, de tal forma que se consegue nas lágrimas encontrar o gozo para o riso, que se consegue nas perdas e na pobreza dizer, mas enriquecendo a muito, não tendo nada,
mas possuindo tudo. Que lugar é esse? Que nível é esse? Quando nós percorremos as Escrituras, nós vemos outros personagens, a semelhança de Paulo. Porque, irmãos, resta ainda aflições de Cristo para que servos como o apóstolo Paulo sofram, para ver Cristo formado em outros. Existem aflições. Como disse o apóstolo Paulo, eu sofro em meu corpo, o resto das aflições de Cristo, pela igreja. E para cumprir esse ministério eu me dedico, eu me empenho. Ele sente alegria. Existem aflições, igrejas. Existem lágrimas que ainda precisam ser derramadas. Existem angústias. Um dia eu tive a curiosidade de pesquisar sobre o que é angústia. E o interessante é que na definição da angústia, o que me marcou não foi a definição em si. Não foi a definição em si, mas o que gera angústia. O que gera angústia é ter que tomar decisão, aonde o coração se divide, porque tanto uma opção como a outra está no mesmo nível, mas em direções diferentes. Se angustia a alma quando se tem que optar por uma escolha, tendo duas. Só que as duas, elas são de mesma intensidade e importância para o indivíduo, mas elas levam para direções totalmente opostas. E aí nasce a angústia, porque se tem que decidir, mas as duas opções são interessantes, desejosas, importantes, mas eu só posso escolher uma. E Paulo fala de angústia. Existem angústias, existem aflições, existem dores, existem renúncias que estão para serem feitas, sofridas por aqueles que se identificarão com Cristo na sua dor. E a bem da verdade, eu quero dizer para vocês que aqueles que Cristo mais usa são aqueles que estão dispostos a padecer essas dores, a sofrer com Ele, a compartilhar com Ele essa agonia, essa angústia, essa dor, para que também na realização, na conclusão, se possa se alegrar com Ele na vitória. Existe um lugar. Paulo, ao ter esse coração, ele consegue, depois de uma surra, onde o seu corpo está quebrado, dolorido, dilacerado, ele consegue orar e cantar. Mas veja, não foi somente Paulo. Quando a gente abre o livro de Atos, no capítulo de número 5, versículo de número 40 diz: e concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome
de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Regozijando-se. Vocês sabem o que é se regozijar? É ter alegria abundante. Mas dá para ter alegria abundante com as costas feridas, de açoites. Talvez não dê para nós, mas deu para eles, deu para Paulo. Existe um lugar, existe um nível, existe um nível de intimidade, de relacionamento, de amizade, de amor, eu não sei definir, que torna o discípulo, o servo, o filho, o adorador, tão disposto, que ele padece, e apesar das dores, ele se alegra. E mesmo conhecendo que ele pode passar de novo pelas mesmas situações, mas ele continua envolvido, se entregando, e se ele sofreu por anunciar, ele continua anunciando. Se ele sofreu por pregar, ele continua pregando. Sabe, eu não sei quanto a vocês, mas se é um lugar, eu quero ir para lá. Se é um nível, eu quero chegar nesse nível. Se diz respeito ao conhecimento, então eu quero conhecê-lo desta forma. Se diz respeito a um sentimento nobre como amor, então eu quero amar desta forma. Se diz respeito a uma entrega, então eu quero me entregar desta forma. Eu não quero ficar à parte de algo tão especial, de algo tão maravilhoso. Eu quero ser alguém que Cristo pode compartilhar comigo as suas dores. Eu quero ser alguém que Cristo pode contar nesses dias. Olha o que aconteceu com Moisés. Capítulo 3 de Êxodo, Deus chama Moisés e Moisés disse, manda outro. Quando a gente chega lá para o capítulo 34 de Êxodo, Deus disse, Moisés desce porque o povo já pecou, eu vou matar todo mundo de ti, eu vou fazer uma nova geração, um novo povo, a partir de você, a promessa vai se cumprir. Ele disse, não. O que vão falar de ti? Depois de convencer o Senhor disse, pois tá bom, Moisés, eu não vou mais com o povo, vou mandar um anjo. Ele disse, não, se o Senhor não for, então não nos faça sair deste lugar. Um homem que inicia a caminhada dizendo, eu não quero ir, manda outro. Inventa tudo quanto é desculpa possível que ele tinha no seu arsenal. Mas depois ele está dizendo, não, Deus, não, Senhor. Não mata o povo. Não, Senhor, não deixa de estar conosco. Eu quero mais da tua presença. Mostra-me tua glória. Se o Senhor não for, não adianta a gente sair deste lugar. O homem que não queria ir de início, depois ele chega a dizer, Senhor, se o Senhor exterminar esse povo, é melhor que o Senhor risque o meu nome do teu livro. É para esse nível de conhecimento que eu quero ir. Esse nível de amor, esse nível de adoração. Algo aconteceu com Moisés, algo aconteceu entre o Êxodo 3 e o Êxodo 29, 30, 34, que fez com que esse homem mudasse radicalmente e estivesse disposto a sofrer para cumprir uma missão que antes ele não queria.
Bem, a Bíblia diz que Moisés esteve alguns dias no monte com Deus. A Bíblia diz que Moisés foi envolvido por uma nuvem de glória e lá Deus esteve com ele, falava com ele, ouvia ele. Por isso que eu falo de um lugar, por isso que eu falo que tem algo que acontece que transforma a forma de pensar, a disposição do coração, e eu quero isso para a minha vida. Porque eu entendi que são esses os homens que Deus usa de uma forma especial. Sabe por que eu digo que pode ser um nível de amor? Porque quando Jesus recebeu um convite para estar na casa de um certo Simão, o Simão recebeu muito mal, pelo costume da época, mas naquela casa, ou invadiu aquela casa uma mulher conhecida como pecadora apenas, mas ela trazia consigo algo muito precioso, um vaso de alabastro que ela fez questão de quebrar e derramar todo aos pés do Senhor Jesus. E chorava copiosamente, enquanto Simão, o anfitrião que convidou Jesus, olhava Jesus assim, no mesmo nível, ela não ousava olhar para Jesus, ela se lançou aos pés de Cristo, de cabeça baixa, ela banhava os pés do Senhor com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. Eu digo que é um nível de amor porque Jesus propôs uma parábola para aquele Simão que ficou estarrecido não pela forma de adoração daquela mulher, mas por Jesus ter acolhido ela, ter aceitado aquela adoração. E ele pensou no seu coração, se fosse homem de Deus, se fosse profeta, sabia que essa mulher é pecadora, ela não poderia estar aqui, ela não poderia tocar nele. Era isso que ele queria dizer. Jesus propõe uma parábola e Jesus disse: tem um devedor que deve 500 mil, outros 50, se não me falha a memória. Foram ambos perdoados. Me diga, Simão, quem é que mais ama? Quem mais está grato? Com certeza o que foi perdoado de 500, pois disseste bem. Eu fui convidado por ti, você não me deu o acolhimento, a recepção que é comum. Mas esta mulher, ela se lançou aos meus pés, banhou com lágrimas, enxugou com os cabelos. Pois eu te digo, quem muito é perdoado, muito ama. Por isso, aquela adoração diferente, que faz com que uma mulher vença os preconceitos e rompa com os costumes, para dar uma adoração que para a sua época, para o seu tempo foi extravagante. Extravagante. O que moveu o coração daquela mulher foi um amor que nós precisamos ter, para que a nossa adoração também seja uma adoração que vá além do que está sendo costumado dar. Uma adoração que seja para os Simãos, uma adoração extravagante, mas para Deus é a adoração de um adorador que está cheio de amor, que está transbordando este amor nos seus atos. Existe
existe algo que faz com que essas pessoas, elas sejam diferentes, elas estejam dispostas a enfrentar as críticas. Eu quero ir para esse lugar, eu quero chegar a esse nível. Porque não ir lá para Davi, irmãos. Davi está trazendo a arca. Davi se despe. É essa palavra. Tira as vestes reais. Porque a coroa ia pesar e atrapalhar a adoração espontânea. Ele queria adorar de uma forma que ele não precisasse estar segurando coroa, com o peso da túnica real, do manto real, da capa real, aquele negócio que é bonito, mas é pesado e atrapalha a espontaneidade, que de certa forma limita, e o que limita a liberdade. Então ele tira aquilo. Ele coloca a coroa num canto, ele tira o seu manto real, e ele fica com a roupa leve, com a roupa de baixo. Naquele tempo tinha cueca, era um vestido, mas aquele vestido lhe dava liberdade para ele cultuar o seu Deus da forma que o seu coração lhe impelia, lhe impulsionava, e ele começa a pular. Aquela roupa leve, simples, permite ele saltar na presença do Senhor, permite ele rodopiar na presença do Senhor, permite ele prestar uma adoração que para os outros também era extravagante, exagerada. Do que dizer de Mical, que quando ele chega, morre de feliz, e ele quer transbordar a sua alegria para sua mulher, ele recebe, ele fala com a pedra de gelo, que vai repreendê-lo por causa da sua adoração. Eu quero chegar neste nível, esse nível que faz um rei se despir das suas vestes reais, do seu glamour, da sua fama, e faz com que ele desça ao nível mais simples, porque na simplicidade, na humildade, brota a adoração que chega ao coração de Deus, às narinas de Deus, com um cheiro suave e agradável. Eu quero chegar nesse nível. A Bíblia diz que Jesus levou uns discípulos para o monte da Transfiguração, Mateus 17, e lá Jesus se transfigura. Os discípulos ficaram abobalhados com o ambiente que mudou. O ambiente mudou, Antônio Carlos. Aquele alto, com as suas rochas, talvez alguns arbustos, desapareceu no fulgor da glória, do resplendor de Jesus. Tudo, pega a visão, tudo desapareceu, embora estivesse ali. Quando Cristo se manifestou de uma forma gloriosa. Sabe o que é que o Pedro conseguiu falar? Senhor, deixa a gente montar uma tenda aqui. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Porque esse lugar é bom. Ou seja, ele queria passar dias ali, ele não queria descer daquele lugar, ele não queria sair daquele ambiente de glória, de manifestação, de presença. É nesses lugares que a igreja ela deve ansiar estar. Que lugares? Lugares onde Deus manifesta a sua presença em glória,
onde Ele manifesta a sua presença poderosa através da igreja. E na igreja, através da igreja, quando eu me converti, eu ouvia muito falar nisso. Deus manifesta a sua presença poderosa quando o irmão é usado em profecia, quando o irmão fala em mistérios, quando o irmão discerne espírito. Deus está manifestando a sua presença, Deus está manifestando o seu poder através da igreja. Era assim no começo, e os crentes, eles buscavam: nós queremos a tua presença, nós queremos ver o teu poder, manifesta teu poder no nosso meio. Quando os crentes oravam, manifesta o teu poder no nosso meio, eles estavam pedindo: Deus, que o Senhor venha usar o pregador, e quando ele pregar, o teu Espírito se mova os corações do pecador, e o pecador se arrependa. Mova o coração daquele que está distante, ele volte para perto. Mova o coração daquele crente que tem dom, e ele levante e profetize no meio da igreja. A igreja tem que voltar a desejar esses lugares de glória, ou esses momentos de glória, porque nós servimos o Deus da glória. Este momento em que Deus se manifesta no meio do seu povo, porque a vontade dele é andar no meio do povo, e ele anda através do Espírito. Mas mais do que andar desta forma, ele quer manifestar a sua presença, ele quer revelar-se a nós, ele quer manifestar o seu poder através das nossas vidas. Mas é necessário ter uma igreja que também anele, anseie e deseje isso. É preciso ter mulheres como aquela que, ao perceber a presença de Jesus, ela não se importa em tocar as mãos de Jesus, símbolo daquele que abençoa, a mão que entrega a bênção. Não, ela não quer as mãos, ela quer os pés. Ao perceber a presença de Jesus, não é uma bênção que eu quero, é a tua presença. Os teus pés representam o lugar onde eu, humano, pecador, posso me chegar e adorar, sendo tu o Santo e o Todo-Poderoso. Oh, a gente tem que ser como Davi, ao perceber a presença de Deus. Aleluia! Deus está presente. A arca representa a presença de Deus. Então o que eu farei na presença de Deus? Eu vou adorar, eu vou extravasar na minha adoração, eu vou me lançar com o que eu sou e eu tenho a apresentar a Ele, sabe? Deus, Ele está no nosso meio. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Mas está faltando os Davis, está faltando essas mulheres, está faltando Marias no nosso meio, que ao perceber a presença de Jesus, a rotina muda. Eu tenho outras coisas a fazer, eu tenho outras coisas que são importantes a fazer, mas Jesus está aqui, Jesus chegou, e se Jesus está aqui, nada mais é tão importante do que a presença dEle. Eu fiquei sabendo que o Antônio Carlos, o evangelista, pregou sobre Marta e Maria. Eu espero que ele tenha dito para vocês que há 2 mulheres ali que têm a oportunidade de adorar aquele que é o Senhor, que é o Salvador. Uma delas escolhe não mudar a rotina dela. Qual era a rotina dela? Era fazer as coisas de casa, as tarefas. Jesus foi convidado, Jesus foi. A presença de Jesus é real. E o que eu faço quando a presença de Jesus é real? Marta escolheu continuar do mesmo jeito.
Como se a presença de Jesus não exigisse uma mudança. Uma mudança de hábitos, uma mudança de rotina. Não exigisse deixar para depois as coisas que podiam ser feitas depois. Olha que interessante. Maria, diferente de Marta, o que é que ela faz? Jesus está aqui. E qual o melhor lugar de ficar? É perto dele. Parece que eu vejo a cena. Jesus está conversando com Maria, está ensinando Maria, porque Maria está dando atenção a ele. E se Maria mudou a sua rotina para dar atenção para Jesus, o que é que Jesus faz com Maria? Ele dá atenção também para ela. A cena que eu vejo é Jesus sentado conversando com Maria. Intimidade. De costa para Marta. Porque Marta, na sua atitude, ela deu as costas para Jesus. Ela não deu atenção para Jesus. Então ela também não tem a atenção de Jesus. E ela, sem entender por que Jesus está dando atenção a Maria, e ao ver dela, Maria está errada, e ela diz: Senhor, não te importa que Maria esteja aí enquanto eu estou aqui sobrecarregado? Marta, Marta, andas ansiosa e ocupada com tantas coisas. Uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, da qual não se pode ser tirado. Nós precisamos ter esse coração. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Você quer experimentar desse ambiente, você quer viver essa intimidade, você quer ter intensificado o teu amor, você precisa ter disposto o teu coração, a tua alma para mudar os teus hábitos. Tipo o que nós fizemos nessa viagem. Hábitos tiveram que ser mudados. A gente não estava com o hábito de subir um monte toda terça-feira. A gente não estava com o hábito de vir todo dia para a igreja para orar. A gente não estava com o hábito de vir todo domingo, abrir mão de dormir, abrir mão de viajar, abrir mão. Mas é isso. Se nós queremos viver mais de Cristo, nós precisamos estar dispostos a renunciar mais de nós. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas que não são pecado. Nós precisamos estar dispostos a mudar alguns hábitos. Sabe o que é o mais interessante da história de Marta e Maria? Para mim, é que Jesus não repreende Marta. Amém? Você está comigo? Ele não repreende Marta. Ô Marta, eu estou aqui. Vem cá. Eu quero ter contigo. Eu quero te dar atenção. Eu quero falar contigo. Eu quero compartilhar coisas que estão no meu coração para o teu coração. Vem cá, Marta. Se Marta quer viver do mesmo jeito, mesmo tendo convidado Jesus para estar perto, Jesus não vai forçar Marta a mudar. Deixa ela. Se Marta não quer, tem Maria que quer. Se você não está disposto a sofrer nada, ô irmãos, tem quem
esteja. Se você está disposto a viver um evangelho assim raso, águas no tornozelo, tem gente que está orando nesse momento, dizendo: Senhor, água nos tornozelos é pouco. Eu quero nadar no oceano do teu Espírito. Se tem aqueles que dizem: Senhor, eu não estou disposto a sofrer, eu não estou disposto a perder, eu não estou disposto a renunciar. Tem homens como Paulo e mulheres nos dias de hoje que estão dizendo: estou disposto, Senhor, a sofrer no meu corpo o que resta das tuas aflições, para ver a tua igreja edificada. Eu estou aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Aquele que está disposto a sofrer vai ver a glória de Deus, vai ver o Cristo poderoso operando de forma poderosa. Ei, se você está muito confortável ao pé do monte, tem gente dizendo: Senhor, eu quero estar entre os três que o Senhor vai levar lá para cima, e o Senhor vai se transfigurar, vai mostrar a tua glória. Eu quero ser um dos três que vai ser envolto pela nuvem da glória e vai ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu quero ser levado até lá em cima. Qual é o preço que tem que pagar? Jesus quer compartilhar com a sua igreja o que resta das suas aflições. Deixa eu terminar essa mensagem para a gente orar com um testemunho. Uma igreja estava muito mal. As portas da igreja iam fechar. E foi feito um apelo na convenção. Se tinha alguém que estava disposto a ir, porque caso não tivesse, aquela igreja de 20 anos, ela ia ser fechada. Um obreiro aceitou o desafio, saiu de um campo onde ele já estava bem estabelecido com a sua família, fazendo a obra. Não muito, mas sendo sustentado, abençoando, sendo abençoado, e ele aceitou o desafio. E disseram para ele: esse campo, apesar de ter 20 anos, mas não tem mais do que 20 crentes. Esse campo não consegue sustentar o obreiro que para lá é enviado. Já passaram muitos. E eles não conseguiram permanecer. Não apenas pelo sustento, mas porque existe um peso naquele lugar, existe uma ação, existe algo espiritual ali que impede daquela igreja crescer. Mas esse obreiro aceitou o desafio e foi. Passado alguns meses, logo veio as dificuldades. Ele foi mantido por colegas, amigos, porque a igreja que o enviou disse: nós não temos condições de te manter, nem a igreja local. Mas ele foi. Passado alguns meses, a pressão maligna começou a se intensificar. Esse pastor passou por momentos de, não conseguir dormir à noite, de fazer vigílias em batalha espiritual, sentindo a opressão. A sua esposa também. Uma de suas filhas foi afetada fortemente. E início de depressão começou a ser acompanhada até por psicólogo. E chorava repentinamente. E dizia que não suportava aquele lugar, que queria ir embora, E se tem uma coisa que mexe com o pai, com a mãe, é mexer com os filhos. Dói mais quando se toca nos filhos do que se tocar
na própria pessoa. E ele começou a ficar abalado juntamente com a esposa, porque entraram no dilema: se nós continuarmos aqui, nós vamos dar suporte a esta igreja. Ela não vai acabar, mas a gente vai perder a nossa filha. Se a gente for embora, nós ganhamos a nossa filha, mas essa igreja nós vamos perder. Passado alguns meses, Deus enviou uma equipe para aquele lugar. E aconteceu um mover de Deus muito forte. Deus, poderoso que é, batizou a filha do pastor com o Espírito Santo. A menina foi tão cheia, que o pastor contou que ele foi fazer a obra com a esposa, deixou a filha em casa. Quando chegou, depois dos dias que ela foi batizada, quando chegou, ela estava marchando, falando em línguas e profetizando, cheia do Espírito Santo. O pastor falou que depois do dia que ela foi batizada, ela não andava mais triste se trancando no quarto. Ela não falava mais que não queria mais estar naquele lugar. A sua palavra, as suas frases, a expressão do seu coração agora é outra. Ela dizia: eu quero me encher cada vez mais do Espírito Santo. Eu quero ser uma pregadora do Evangelho. Eu vou anunciar o meu Jesus aonde Ele quer me mandar. Eu vou ganhar almas para Jesus. O pastor foi renovado, a esposa dele foi renovada, a família está renovada, a igreja foi renovada. Sabe aquela equipe que foi? Eles pagaram preço em jejum e oração. Como Maria, eles mudaram a rotina para estar diante do Senhor. Lá, eles não dormiram direito quando chegaram e quando foram embora. As irmãs andaram muitos metros para estar no local de adoração. Os homens se afadigaram mesmo não dormindo direito, a carregar caixas, a montar o lugar de adoração, a desmontar o lugar de adoração. E não se ouviu na boca daquelas irmãs e daqueles irmãos que pagaram o preço, murmuração. Eu vejo nessa história esses irmãos sem palavras, mas em seus atos dizendo: eu sofro no meu corpo as aflições que restam de Cristo Jesus por sua igreja. Sabe, essa história é nossa, irmãos. Essa história é nossa. Hoje mesmo o pastor Tiago me disse: eu voltei de missão com a esposa, a irmã Daniele. E quando nós chegamos em casa, a Malu estava marchando, estava falando em mistério, estava profetizando. Sabe o que é que ela disse para mim, pastor Josimar?
que agora ela quer ser pregadora do Evangelho, ela quer ganhar almas para Jesus. Sabe, se tiver que andar debaixo do sol escaldante novamente, eu quero. Se tiver que ir dormir 3 horas da madrugada para acordar às 6:30, eu quero. Para ver uma família restaurada, para ver uma igreja salva, eu quero. Eu digo aqui nesse altar: Senhor, pode contar comigo. Quando me faltar força, me dê. Mas eu quero ser alguém que o Senhor pode contar. Quando eu disse que chegou um novo tempo, que as missões foram restauradas, eu não estou brincando. No domingo, quando nós estávamos montando o ambiente para culto, para a segunda noite do Fluir das Águas, entrou lá na internet e ouvi um áudio. Era de uma pastora dizendo: Pastor Josimar, eu recebi informações que você trabalha com essa ação de avivamento. Eu estou querendo buscar com a minha igreja um avivamento, um renovo espiritual, um revestimento de poder. E eu fiquei sabendo que o Senhor trabalha com isso. Você pode fazer um trabalho desse na nossa igreja? Aí eu mandei um áudio: eita, é de Deus. Fazem algumas horas que um obreiro usado por Deus disse: pastor, Deus está dizendo isso que o senhor está vendo domingo pela manhã. Vocês sabem do que eu estou falando? É Deus confirmando que o derramar Ele vai o levar para outros lugares. Lembra que o senhor falou isso? Pois Ele está confirmando isso agora. Ela mandou outro áudio dando glória a Deus, dizendo: eita, pastor, então eu quero levar também esse movimento para o interior. Você pode ficar de pé, por favor? Eu não sei se você entendeu, mas eu estou sendo bem franco com você. Fazer a obra de Deus é alegria em meio às lágrimas, é gozo em meio à dor, é prazer em meio às aflições. É isso. É andar muito, é descansar pouco, é pegar no pesado, é sofrer ataques espirituais, é tudo e mais um pouco. Mas é também ver o Senhor Jesus se manifestando no meio de nós. É ver o Senhor Jesus nos usando para pôr a mão na cabeça de um irmão que está com o nome de vivo, mas está morto. E depois daquela oração ele se levantar renovado, fortalecido. É isso. Não é ouro, não é prata, não é fama. É o prazer de ser usado por Ele. É o prazer de alguma forma contribuir para que o nome dele seja conhecido, seja glorificado, seja amado.
É isso, é isso. Igreja, eu quero te dizer que Ele teve os seus no passado, e Ele terá os seus no presente e no futuro. Nesse presente eu quero ser um deles. Se você quer comigo, então feche os teus olhos. Faça uma oração sincera. Eu quero dizer para você que não tem idade para isso. Não tem idade. Pode ser novo, pode ser idoso. Se tem vida e se tem amor, é o que Ele quer para usar. Oh. Você está disposto? Irmão, você está disposta? Então fale para Ele agora.